Arena MRV, lucro surreal faz o Atlético abrir os olhos por mudança. Boca não desiste de titular do Galo, mas diretoria segue atenta. Por fim, Scarpa chega animado e fala em voar com Hulk e Paulinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia e trazer aqui um conteúdo premium. Peço que, antes da gente seguir, você deixe o seu like e se inscreva no canal. Me ajude a bater os 1.500 likes de meta neste vídeo. Enfim, quero falar aqui agora sobre a Arena MRV, um assunto importantíssimo porque mexe com as finanças e talvez até mesmo com o calendário do Atlético. Isso porque o portal Fala Galo publicou ontem uma matéria revelando que a Arena MRV teve um lucro de mais de 2 milhões de reais apenas com os shows do Paul McCartney. Aliás, o Atlético, que jogou na mesma semana em que este show aconteceu contra o Palmeiras e teve uma arrecadação de mais de 2,5 milhões atuando no Mineirão. Estes dados chamaram a atenção da diretoria atleticana, que pode sim abrir novos precedentes para mudanças. O assunto internamente segue apenas como uma especulação. Porém, a gente sabe, em conversas com uma fonte inclusive, de que a prioridade do Atlético segue como as partidas do clube, ou seja, eventuais shows ou eventos culturais ficarão em segundo plano para o Atlético. Porém, é importante frisar também que, diferentemente dos shows do Maroon 5, Jorge Mateus e Ivete Sangalo, por exemplo, o show do Paul McCartney foi por meio de um aluguel da Arena MRV, ou seja, o Atlético não teve custos operacionais com este show, o que pode, em breve, talvez, culminar em algumas mudanças no estádio. Este foi o primeiro teste, aliás, que agradou muito à diretoria atleticana. Vejam bem, o Atlético conseguiu, em apenas um fim de semana, arrecadar mais de um terço do que gasta em folha salarial. Ou quase um terço, na verdade, porque o Atlético tem hoje uma folha de cerca de 13 milhões de reais por mês e a arrecadação superou os 4 milhões. Obviamente, não teremos Paul McCartney todos os finais de semana, porém, alguns precedentes com este evento foram abertos, como o primeiro deles, alugar a arena em novos eventos, ou seja, o Atlético não fazendo mais os shows e sim passando isso a terceiros, potencializar o entorno do estádio com a criação de novos bares e restaurantes, arrecadando assim mais dinheiro e, por fim, utilizar a estrutura da arena para a venda de produtos oficiais. Aliás, este não é o último ponto, eu errei. O quarto e último ponto seria, eventualmente, utilizar outro estádio se financeiramente for viável. Bom, aqui a gente trata apenas como ideias, o Atlético relembrando, como eu disse há pouco, e tem aqui neste último ponto o mais polêmico de todos, e a nossa fonte é indiscutível em relação a este assunto, abre aspas, primeiro futebol, depois outros eventos, fecha aspas, então, a nossa fonte. O Atlético tem o Palmeiras como uma referência a ser batida, ou seja, o Alviverde já arrecadou mais de R$500 milhão com o Allianz Parque, mesmo em um ano com o estádio fechado com a pandemia. Bom lembrar também que a diferença entre Palmeiras e Atlético está justamente na forma como o estádio foi construído. Ou seja, o Palmeiras tem a W Torre como a sua financiadora, aquele que construiu o estádio, e aí tudo é rateado entre Palmeiras e a própria construtora. A Arena MRV não, ela foi 100% feita pelo Atlético, ou seja, não há divisões, a verba vai praticamente 100% para o clube, a não ser em eventos como foi o show do Paul McCartney, quando o estádio foi alugado. Repito, a verba do aluguel vai 100% para a Arena. O fato é que o Atlético tem uma mina de ouro, ou seja, no mercado futebolístico, a Arena MRV é vista por muitos como o grande trunfo do Atlético para os próximos anos. Produtores de evento entendem, inclusive, que a Arena está subutilizada. A diretoria atleticana, com o passar dos anos, entenderá, segundo estes produtores de evento, a necessidade de dividir este espaço entre futebol e eventos culturais. Um dos entraves para que isso aconteça, e todo mundo sabe, é o gramado da Arena MRV, ou seja, apesar do Bruno Musi, CEO do Atlético, dizer que este gramado será trocado, o Galo enfrenta um grande empecilho, e este empecilho está justamente com a prefeitura da capital. Afinal de contas, não só pelo custo da troca do gramado natural por um gramado sintético, que é
altíssimo, chega a ser 6, 7 vezes mais caro do que a grama natural. Há ainda um outro problema, como eu disse, correlacionado à prefeitura da capital. E este problema está nas regras, está nas diretrizes adotadas em Belo Horizonte, onde quando você for construir um imóvel, construir um estádio, como é o caso do Atlético, tem sim que existir área verde, uma quantidade mínima de área verde com absorção de solo. Ou seja, se trocarmos a grama natural por uma grama sintética, o Atlético de alguma maneira terá que buscar uma readequação dentro ou mesmo fora do estádio para que isso aconteça, ou seja, para que tenha dentro da Arena MRV ou no espaço projetado para a Arena MRV, os percentuais mínimos de absorção de solo. Se cai uma água, por exemplo, na Arena MRV e for grama sintética, ela não foi projetada para ter absorção de solo. Em resumo, a Arena MRV pode sim se transformar ou transformar o patamar de renda do Atlético. Porém, na minha opinião, o clube deve sim observar, como a gente já falou, e colocar em primeiro lugar os eventos esportivos em detrimento dos eventos culturais. E aí, o detalhe é o seguinte, o Atlético precisa sim da renda dos eventos culturais, mas deve observar em primeiro lugar o futebol. Apesar disso, eu ainda acho também que a arena segue subutilizada, como falaram os produtores musicais. Um exemplo claro disso é o mês de janeiro. Por que não tivemos eventos na arena? Talvez por ser um período de férias, mas temos também datas FIFA, eventos que certamente vão parar as semanas do Atlético e aí sim o clube deveria se atentar um pouco mais a esse tipo de evento. O Palmeiras vem abocanhando tudo que pode por lá. Claro, a arena do Palmeiras às vezes não é utilizada pelo clube, porém temos que pensar financeiramente o que é mais viável em alguns momentos. Eu acho que o primeiro passo é a troca do gramado. Sem ele, fica realmente difícil de produzir eventos em sequência. Depois, conciliar as datas, conseguindo abrir o estádio para eventuais eventos ou interessados sem prejudicar os amantes do futebol. E aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Arena MRV deve ter, em primeiro lugar, futebol ou receber muita grana com eventos culturais? Deixa aí a sua opinião. Um detalhe importante. Sexta-feira é dia dos abraços no canal Bicagalo. Então, se você quer ter o seu nome divulgado na sexta-feira, deixa aí nos comentários o seu nome, a sua cidade, de onde você está falando nos comentários. Não é no chat não, tá, galera? Nos comentários. Enfim, deixe também o seu like, me ajude a bater a meta de 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. O Boca Juniors não desiste de titular do Atlético, mas a diretoria atleticana segue atenta ao que vem acontecendo. O Boca, atual vice-campeão da Taça Libertadores América, novamente demonstra, pelo menos nos bastidores, interesse em tirar Rodrigo Batalha do Galo. Lembrando que, recentemente, em apuração com o jornalista e colega argentino Sebastián Sur, o canal Bicagalo trouxe aqui a informação de que o River Plate tentou, ou pelo menos sondou a situação de Batalha, pois tinha interesse antes do jogador renovar o contrato com o Atlético. Para quem não sabe, Batalha agora tem contrato com o clube até o fim de 2025. O jogador tem 32 anos. Desta vez, os portais argentinos noticiam o interesse do Boca Juniors em tentar contratar este atleta, que certamente não sairia de graça do Atlético. Lembrando que Batalha chegaria ao Boca para suprir a saída de Alan Varela, vendido ao Porto, a bagatela de 8 milhões de euros. Ou seja, o Bicagalo apurou o seguinte: neste momento não há nenhuma oferta ou sondagem por Rodrigo Batalha. E fomos além. A mesma fonte nos disse que o Atlético não tem interesse em negociar este jogador, a não ser que seja algo realmente exorbitante. Afinal de contas, seria muito difícil abrir mão de Rodrigo Batalha e conseguir no mercado um outro atleta com as mesmas características ou que já esteja realmente no mesmo nível dele. Vale destacar ainda que, internamente, Rodrigo Batalha é considerado como um dos pilares da equipe de Luiz Felipe Scolari e que dificilmente, como eu disse, o Atlético conseguiria suprir à altura uma saída com uma eventual venda. Lembrando que Batalha é avaliado, tem o passe avaliado em cerca aí de 2 milhões de euros, algo em torno pouco mais de 10 milhões de reais. E eu deixo a pergunta ao web espectador: 10 milhões de reais, uma eventual oferta do Boca,
Você aceitaria por Rodrigo Batalha? Eu, na minha visão, e aí vocês podem pensar diferente de mim, não teria nenhum sentido abrir mão dele por essa bagatela. Se fosse uma coisa exorbitante, uma oferta da Arábia, né, que o próprio jogador fosse ganhar muita grana, mas não é o caso, então é momento do Atlético ter cabeça fria e pensar não só no presente, mas também no que virá no ano de 2024. Galera, vamos se inscrevendo aí no canal Bica Galo, se inscreva agora, é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube, e se você quer anunciar aqui, são mais de 700 mil pessoas que passam todos os meses, mande agora a sua mensagem através deste QR Code, eu conto muito com a sua participação, com a sua anuência aí, você que tem a sua pequena, média ou grande empresa, não perca a oportunidade de anunciar conosco no canal Bica Galo. Gustavo Scarpa chega animado ao Atlético e fala em voar com o Hulk e também com o Paulinho. Eu quero saber, vocês estão animados aí, galera, com o Gustavo Scarpa aqui no Galo? Eu particularmente acho que foi, né, a contratação do Brasil na temporada. Muitos falam sobre o De La Cruz no Flamengo, baita reforço também, mas com as diferenças de elenco, eu acho que o Atlético soma muito, mas muito mesmo, com a chegada do Gustavo Scarpa. Aliás, ele que não escondeu a alegria ao chegar em Belo Horizonte e vestir a camisa do Galo. Foi questionado, inclusive, sobre poder jogar ao lado de Hulk e Paulinho. E foi contundente na resposta. Abro aspas aqui então a Gustavo Scarpa. Estou muito feliz e empolgado pra caramba. E espero que a gente consiga conquistar muitos títulos. O Felipão é um professor vitorioso, um cara fantástico e espero que a gente se ajude aqui no Galo. Sobre Hulk e Paulinho, são tops. Os caras são monstros da bola. Voaram este ano e espero que eu consiga ajudá-los, fecha aspas, então, a Gustavo Scarpa. Vale ressaltar aqui que o Gustavo Scarpa com a camisa do Palmeiras no ano de 2022, ou seja, na última temporada aqui no Brasil, foi realmente decisivo na conquista do clube paulista, né? E todos praticamente os gols, né, que passaram todas as bolas de perigo passavam pelos pés do Gustavo Scarpa e ele foi responsável por dar 13 assistências no Campeonato Brasileiro. Gente, pensa bem, Hulk, Paulinho e Scarpa municiando esses caras. Se eles tiverem alto rendimento físico, sinceramente, é o melhor ataque do Brasil, tá? E eu falo isso aqui sem medo nenhum. Tem um detalhe, outro mais importante ainda. No Galo, o Scarpa terá o auxílio, a ajuda de um outro cara que tecnicamente é muito acima da média, que é o Zaratio. Então você vai ter no meio ali dois volantes muito bons, o Otávio e o Batalha. Um pouco mais à frente, o Zaratio e o Scarpa. E lá no ataque, Hulk e Paulinho. Prestem atenção na dimensão do que está se tornando esse time do Galo com um reforço, hein? Com um reforço. E vem mais por aí, tá? A ideia, inclusive, do Galo é que essa receita de o Scarpa ser esse municiador, esse assistente, se repita na temporada. E lembrando que ele contará também, né, com alguns jogadores que também são de seleção brasileira, como é o caso do próprio Guilherme Arana e também do Paulinho, convocados recentemente. Ou seja, a vinda do Scarpa muda, de certa forma, na minha opinião, o patamar do Atlético. Porque você tem um cara aqui que é realmente diferenciado, um camisa 10. Não aquele 10 clássico, mas um 10 que pisa na área, um 10 que fornece assistência, um 10 que é polivalente, que consegue atuar como meia direita, como meia central, como meia esquerda. O Atlético, gente, para este ano, e sinceramente aqui, eu acho que a parte física vai contar muito, porque tecnicamente o time titular do Galo está, para mim, sim, o titular, disputa de igual para igual com o Palmeiras, tá? E tem um técnico que permanece nessa temporada, que eu sempre falei aqui, treinador precisa de tempo. E aí me enchi o saco aqui, mandando embora o Filipão, falei, calma. E aí o Scarpa chega e fala do Filipão. Fala do Paulinho, fala do Hulk, tá animado. Então, galera, ó, paciência, pezinho no chão, mas sonhando alto. Eu deixo você sonhar em alto, não tem problema nenhum, porque vale a pena. Estamos sim montando um elenco com uma qualidade que realmente eu acho que será indiscutível para essa temporada. A dupla de zaga fechou o ano bem. O time fechou o ano de 2023 bem. Temos tudo para fazer um 2024 acima da média. Enfim, quero falar aqui agora da Biotecna, que é a escola técnica melhor do Brasil. R$ 97,00 a mensalidade, gente. Você vai fazer curso técnico por R$ 97,00 e aí você vai pagar na sua inscrição com 13% de desconto se falar que foi através do canal Bica Galo. Mande agora a mensagem para a Biotecna através desse site aí. Eu tenho certeza que não vai se arrepender, porque o diploma conta e conta muito na hora de você procurar um trabalho. E R$ 97,00 dá para pagar. Enfim, eu vou nessa, me ajudem a bater os 1.500 likes e se inscrevam no melhor canal de notícias do Galo. Valeu, fui!